viva bem. Mas assim, isso tem que ser muito forte no nosso coração, amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, recursos sobre a tua igreja, recursos sobre a casa, sobre a sua família, cada família aqui representada, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha abrir portas, Pai, onde não tem portas, Pai, que o Senhor vai trazer à existência coisas que não existem, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Também eu peço, Pai, que o Senhor venha multiplicar na vida de cada um, Deus. Pai, o Senhor é Deus do impossível, que cada um de nós possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor está fazendo, Papai, o Senhor está trabalhando, Deus querido. Então venha, Senhor, venha com a tua prosperidade para que nós possamos abençoar a tua obra e ser bênção, Senhor, na vida de todos, Pai, em nome de Jesus. E nós consagramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas na tua casa, papai. Multiplica, Senhor, receba como um cheiro suave, Pai, em tuas narinas, porque para ti, Senhor, todas as coisas. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor já fez na vida, Pai, de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu estou com muita gana de pregar para você. Sempre. Às vezes a gente sobe aqui em momentos difíceis. Mas não é por isso que eu vou deixar de ter vontade de pregar para você. E nesses momentos é onde Deus manda os maiores torpedos. Amém? E, em certo sentido, tem muito a ver com o que ela disse aqui. Deixa lá o negócio, o campo de trigo. Não tira isso daqui, porque tem relação com fruto, tem relação com semente, tem relação com trigo. Amém, amados? Como eu te falei, eu não sou diferente de você com relação às coisas dessa vida. A gente passa por situações difíceis. Mas sobre todas estas coisas, eu sei que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Cristo. Aleluia! Então, receba essa hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Faz assim com o seu dedo. Eu não quero ter uma mente carnal, mas espiritual. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter as coisas lá do alto, que Deus preparou para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, hein? Eu quero falar justamente sobre sementes. Você sabia que você é uma semente? Cada um foi talhado por Deus para ser uma semente. No momento que você se converteu, a impressão que dá que você voltou aos céus e foi enviado de lá novamente como semente. E caiu na terra, não caiu, mas você veio à terra como semente. Só que a semente, ela precisa ser, em primeiro lugar, sepultada. Ela precisa morrer, germinar, se tornar árvore e dar fruto. Porque aquele que não dá fruto, ele ainda não está no reino. E ele ainda não pode se dizer igreja. A igreja verdadeira é aquela que dá frutos para Deus. Como Jesus mesmo disse, os frutos que permanecem, que vingam, e que venham a servir os outros. Nós estamos aqui para servir. Eu estou te servindo com a palavra. Eu estou te servindo com algo que Deus falou comigo e falou já na antemanhã hoje comigo. E quando estava clareando, Deus veio com essa palavra sobre a semente. Isso foi muito claro no meu coração. Se o grão de trigo, ou se a semente não morrer, ela fica só. Mas se morrer, vai produzir fruto. E fruto em abundância. Porque veja bem, amados, a nossa vida espiritual ela tem princípios.
E o princípio é Cristo e o fim é Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele não tem princípio de dias nem fim de dias. Tudo está nele, porque tudo para ele, por ele, para ele, são todas as coisas, como diz a palavra. E deste princípio, Jesus falou com muita propriedade em João, capítulo 12, a partir do versículo 21, 24. Nós vamos começar por aqui. Vamos começar a entender o que seja semente. Isso é tão tremendo o que Deus falou comigo, e eu quero que você receba também. E tem relação com o jovem rico. Sabia disso? Porque o jovem rico, ele foi correndo procurar Jesus para ouvir o que ele queria ouvir, que a alma dele queria ouvir. Mas quando Jesus começou a falar com ele, Jesus falou o que ele precisava ouvir. Completamente diferente do que ele tinha pensado. Ele foi de um jeito, saiu de outro. Só que ele teve uma grande oportunidade de ter o reino. Ele perdeu o reino. E perder o reino significa perder tudo. Tudo, porque o homem que já conheceu a palavra, ou o homem, uma pessoa que tenha conhecido a palavra, e não quis o reino, ele não vai servir para nada para Deus. Ele vai se tornar aquele que não serve para Deus. É muito triste isso, nós estamos vendo hoje muita gente que não dá fruto. Mas vamos lá, Jesus disse algo contundente aqui em João 12, versículo 24, amém, amados? Vamos lá. Ó, você está vendo um campo de trigo aqui. Então vamos chegar lá. Em verdade, amém? Está todo mundo aí? Glória a Deus. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Diga, eu quero produzir muito fruto. Mas eu preciso morrer. E morrer é uma entrega genuína. Quanta gente que ainda não entregou. Ou não se entregou como semente. Não se semeou. Se lembra quando eu falei sobre como saber da vontade de Deus? Lembra disso? Quem estava aí? Uma das coisas ditas, e que Paulo fala em Romanos capítulo 12, ele diz assim, eu rogo para que apresenteis os vossos corpos, apresentar os corpos, apresentar a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis a este mundo, porque continua o negócio. Mas buscai a transformação ou a renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando ele diz apresenteis, é você apresentar a sua vida e dizer, a minha vida é tua, ela está aqui, eu me apresento diante de ti. A primeira coisa, se apresentar como semente. Como se você estivesse dizendo, eu quero ser sepultado. Eu quero que a minha vida faça diferença nessa terra para o teu reino. Foi o que Jesus disse aqui, olha, ele se colocou como um grão de trigo. Imagina só. Eu sou um grão de trigo agora, estou falando como um grão de trigo. Eu fui enviado lá do céu e vim na terra. Mas se eu não morrer, eu não vou dar fruto. Eu vou te falar uma coisa muito forte. Muito. Eu já falei numa reunião de líderes lá no país onde eu fui. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, ele ia se tornar um pai estéril. É forte, não é? Mas ele ia se tornar um pai estéril. Quando você não dá fruto, você está se tornando um pai estéril, porque nós somos levantados como pais espirituais. Todos vocês foram chamados por Deus para darem frutos. Não para pensarem só em si mesmos, mas para pensar naquele que precisa ser gerado através da sua vida. Então, se você não dá fruto, você se torna estéril.
Na agricultura existem sementes que não vingam, sabia disso? Quem entende um pouco de agricultura aí? O Jackson entende de agricultura. Hã? Mais ou menos. Porque lá de uma cidade lá da Bahia, Cruz Torta, não? Que é isso? Que Cruz Torta? Horta, eu estou falando de Horta. Eu não vou falar o nome da cidade, mas é uma cidade. Acho que por isso que ele entende um pouco de agricultura. E existem sementes estragadas, sabia disso na agricultura? É verdade ou não é o que eu estou falando? É verdade. A semente que não dá fruto. É plantada, mas não nasce nada. Agora, Jesus falou, eu tenho que ir para a cruz. Essa semente que sou eu, estou falando de mim, grão de trigo. Se eu não for lá, eu vou continuar só. Vou ser estéril. Que tremendo isso. E Jesus disse algo para os discípulos, e nós vamos estar ligados nisso. Quando ele está diante de uma cidade chamada Sicar, que ele fala lá para aquela mulher samaritana, e ali ele se revela como Messias, né? A conversa conduziu a isso, e Jesus de antemão sabia que ia chegar nisso a conversa, que ele ia ministrar de tal forma que ela ia ver nele o Cristo que eles mesmos, os próprios samaritanos, estavam esperando. E ela mesma, Jesus acabara ali de gerar um fruto, sabia? Ele estava gerando algo poderoso naquela mulher. Ela sai correndo e começa a pregar na cidade que o Messias estava lá. E começa a falar dele. E muitos, por causa da pregação dela, começaram a crer. E Jesus entra na cidade, fica 2 dias, e ele prega para eles. E aí eles dizem assim, agora não é só por aquilo que ela falou, mas por aquilo que nós estamos ouvindo de ti. Quantos frutos não foram gerados ali? Mas ele fala algo muito tremendo para os discípulos, lá em João capítulo 4. Aleluia! A partir do versículo 34. Aqui nós começamos a entrar mais profundamente na mensagem. Eu quero que você receba isso hoje, em nome de Jesus. Por isso que o que ela falou na oferta foi muito pontual. Aquele jovem precisava morrer para aquilo que ele tinha. Ele não morreu. Se ele tivesse morrido por aquilo que ele tinha, para aquilo que ele tinha, aquele homem gerar tanto fruto, que ia ser grande o tesouro dele no céu, e ele não ia ficar pobre por causa disso. Quem estava falando para ele era simplesmente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé, o grande Deus, aquele que é criador dos céus e da terra, que se sentou junto com o leproso. Ele se sentou numa mesa junto com o leproso, o criador dos céus e da terra. Uau! Que tremendo isso. Que grande oportunidade que ele perdeu. Agora hoje, muita gente está jogando no lixo as suas oportunidades. Porque para Deus é tudo, é nada. Ou você se doa plenamente para você ver a sua própria frutificação ou não. Ou vai ser estéril. Olha o que ele diz aqui para os discípulos no versículo 34. Jesus, eu tenho certeza que o que eu estou falando é o que Deus mandou pregar. Porque eu ouvi claramente Deus falar comigo hoje. E começou a confirmar, mostrando aqui, na palavra que Deus usou a pastora Roberta. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse para os discípulos. Agora, a tua comida é a mesma dele, porque você se tornou irmão. Alô? Lógico, é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você dê fruto. Que você seja uma semente produtiva. Mas para ser produtiva precisa ser sepultada. Ele vai dizendo, não dizeis, ainda no versículo 35, há 4 meses até a ceifa, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna. Olha o que ele está falando.
E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Espera. Pois é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. E aí ele diz para os discípulos: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ele está dizendo assim: vocês vão colher onde não semearam. Nesses lugares onde vocês vão ter grande colheita, que foi a partir de Jerusalém, escuta isso. Eles não tinham semeado lá. Mas outros, anteriormente, tinham semeado. E semearam com a vida. Não estou falando para você que você vai morrer, literalmente. Não é isso que eu estou falando. Mas eu tenho que percorrer esse caminho, o qual eu estou querendo te apresentar, para você entender o que aconteceu lá. Amém, amados? E aí, chegou um determinado momento da sua caminhada que Jesus falou: olha, eu preciso ir para Jerusalém. Porque um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. O que ele estava dizendo. Lucas 13, 34. Tudo que eu estou falando tem relação e correlação com semente, com a frutificação. Amém, queridos? Amém. Porque eu quero que a sua vida cresça e que você tenha muitos testemunhos para dar através de tudo aquilo que Deus vai fazer por meio da sua vida. Amém. Eu quero que você se situe mesmo diante de Deus, se apresentando mesmo a Deus a cada dia, para que você lhe renda os frutos. Amém? Então, Lucas, ok, Jesus disse, Lucas 13, 34, o que eu estou dizendo para você. Então, o princípio é ser a semente, e depois ser semeado, ser sepultado. Amém? Você está entendendo? Como Jesus falou. Ok, para não fugir do assunto. Ele diz, primeiro 33, que ele falou isso. Depois, lá na frente, nós vamos ver o 34. Amém, queridos? Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele está dizendo, preciso ir lá, porque eu vou morrer lá. Eu sou o grão que vou morrer lá, vou ser sepultado lá. Eu preciso ir para lá. Mas aí ele diz também, no versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junto os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vós não os quisestes. Ele está falando o seguinte, teve muito sangue derramado em Jerusalém. Traduzindo, tem muita semente que foi plantada em Jerusalém, esses próprios profetas. Então, eu preciso ir lá, com a maior semente de todas, e ser plantado, sepultado em Jerusalém. Escuta. Hebreus capítulo 1, eu estou falando de semente, ok? Quais as sementes? Quais essas sementes? Quantas sementes foram sepultadas lá, ou morreram lá, foram apedrejados, como Jesus disse? Eu vou te dizer, Hebreus capítulo 11, tem algo lá tão tremendo, em Hebreus capítulo 11, o que aqueles homens foram. E lá fala que o mundo não era digno deles. Aliás, o mundo não pode ser digno de você. Porque o mundo jaz o maligno. Amém? Ok, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17. Vamos lá. Começa falando que pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaac, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Ou seja, Deus chegou para ele, me dá o seu filho. Aquele homem não ficou esperando. Aí que está um grande problema, e eu queria falar sobre isso rapidamente. Um grande problema de muitos de nós. Deus chama, Deus dá a palavra, vem a palavra profética, vem o chacoalhão de Deus, vem o espremer de Deus, vem até os direcionamentos de Deus,
E Deus fala, eu requero tal coisa de você. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando para andar comigo. Eu estou te chamando porque você vai dar muito fruto. Eu quero você comigo. Vem. Vem cumprir o propósito que está em ti. O meu propósito está em ti. Venha cumpri-lo. Quanto nós demoramos para tomar uma decisão assertiva diante de Deus? Quanto tempo? Em pessoas que estão há 240 anos. E ainda estão, espera um pouco, Deus. Eu preciso casar. Eu preciso ter minha casa. Eu preciso ter meu carro. Eu preciso viajar para o exterior. Eu preciso casar. Isso tem que esperar aí, tá bom? Como se Deus não tivesse poder para dar essas coisas para ele. Se a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se o teu ponto foi esse, teu foco for esse, eu rasgo a minha Bíblia se Deus não suprir as tuas necessidades, mas tem que haver verdade e sinceridade na sua vida, naquilo que você fala para Deus. Porque você está falando para Deus, não simplesmente só para homens. Você está falando para Deus, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou me doar. Aí Deus faz. E ele espera um pouco agora. Abraão, ele não foi falar nem com Sara. Abraão não falou para Deus, espera uma semana que eu levo o Isaac lá, tá bom? Ó Deus, esse ano não. Tá, o ano que vem, deixa ele crescer mais um pouco comigo. Deixa eu curtir mais Isaac. E Deus falou para ele, que ele é quem tu amas, hein? O teu único filho, interessante, unigênito, ele tinha tido Ismael, mas o unigênito de fato era Isaac, o filho da promessa. Porque aqui fala, as promessas ofereceu o seu unigênito a Isaac. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaac será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. O seguinte, vamos lá e pronto. Ele saiu naquela madrugada, Deus fala com ele, naquele dia mesmo de madrugada, ele pega a lenha, a mula lá, os servos dele, vão para lá. Vão para lá. Foi lá se apresentar a Deus. Que tremendo isso. Amém? Versículo 22. Eu estou te falando dos homens do passado que eles fizeram. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Leva os meus ossos daqui para aquele lugar. Ele já sabia no espírito dele da existência de Jerusalém. Como se ele já soubesse, de fato. Espiritualmente ele sabia. Sabia que haveria um lugar onde viria o Messias, onde o Messias ia morrer, onde o Messias ia ressuscitar. Eles sabiam, por revelação de Deus. Amém, queridos? Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Às vezes a gente vê os filmes por aí, e não é exato, como diz na palavra. É uma floreada muito grande. Aqui ele não quis ser chamado de filho de Faraó. Ele não quis ser chamado. Amém, amados? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou-se. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Ele disse, eu não quero ser filho da filha de Faraó. Não quero. Quero ficar com o meu povo, ser maltratado. Sabe lá o que é isso? Pensa bem. Podia estar lá, tendo o gozo do pecado, ia ser temporal. Temporal. Agora eu vou dizer algo aqui na frente, espera um pouquinho. Teve por maiores riquezas, 26, o opróbrio de Cristo, teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele teve a revelação de Cristo, ele sabia que Cristo ia vir como servo sofredor em primeiro lugar. Então ele falou, eu quero sofrer lá, mas eu não quero os tesouros do Egito não. Porque eu estou vendo lá a recompensa, amados. Quantos de nós vivemos só pelas coisas daqui? E erramos.
E erramos feio com Deus. Muitas vezes, em muitas atitudes nossas. Nós acabamos entendendo muitas vezes que o nosso coração está mais amarrado aqui do que com Cristo. E Paulo disse, estou algemado com Cristo. Ninguém me demove desse pensamento, ninguém me tira dessa posição. Ele estava dizendo isso. Meu Deus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Ele viu a Cristo. Por revelação no espírito dele, meu Deus santo. Versículo 32, nós vamos passar por cima de algumas coisas. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, de Samuel, dos profetas. Quanto sangue foi derramado lá em Jerusalém. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Não que eles tinham ressuscitado, receberam como ressurreição seus próprios mortos. Uns foram torturados, não aceitaram seu livramento, não aceitaram, hein? Para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas, cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Escuta, Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles sabiam que no tempo deles, a promessa de Deus da ressurreição dos mortos por causa de Cristo não ia se concretizar. Você vai ver desde Abraão, quando começa a falar de Abraão, que ele queria a promessa superior, que ele queria a pátria superior, a Jerusalém celestial que ele viu pelo Espírito. Ele não queria ficar nessa terra, e ele não ligava para essa terra verdadeiramente, mas ele queria outra. E eles lutaram por causa da outra, por causa da promessa que não ia se concretizar no tempo deles, mas que ia se concretizar no nosso tempo. Porque eles tinham que esperar a nós. Eles sabiam que ia haver um povo no tempo da chegada do Messias, a partir do tempo da chegada do Messias, e que ia estar em Cristo. Eles estavam fora deste tempo. Então, o que eles querem dizer aqui é o seguinte, como se Deus estivesse falando, espera aí um pouco, não vai ser aqui no seu tempo. Eu não vou poder concretizar esta promessa, que já tinha sido dada, no tempo de vocês. Por isso que Jesus fala para os discípulos, e para muitos que estavam ali, muitos reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam. Ou muitas pessoas, muitos profetas quiseram ver este tempo, mas não puderam ver. Mas vocês estão vendo. E nós estamos vivendo no tempo em que Cristo está em nós. E que o Espírito Santo foi dado a nós. Amados, muitas vezes nós somos uns folgados, sabia disso? Que mesmo diante de tudo que nós recebemos, que aqueles homens que sofreram tudo isso, que está escrito aqui, não receberam. Estão esperando. Estão esperando coisas que nós já sabemos e que eles não puderam viver. Eles não tiveram o Espírito Santo permanentemente neles, eternamente neles, porque o Espírito Santo foi dado e já está eternamente em nós, amém, irmão? Ele está eternamente, que ele vai subir conosco. Aquele que foi dado, a palavra diz, Jesus disse isso lá em João capítulo 14, ele foi dado para ficar convosco eternamente. Ele está em nós eternamente. Nosso corpo pode perecer, mas a gente sobe junto com ele. E quando Jesus vem,
o corpo ressuscita, recebe a glorificação e sobe. Sobe para se encontrar com a alma e com o espírito que já está com ele. Amém, amados? Pode dar um aplauso a Jesus por isso, em nome de Jesus. Você está entendendo que aquilo que não se concretizou nele, se concretizou em nós? Dá para você entender isso? Uau! Se concretizou em nós. Eu penso às vezes o seguinte, que nem eu estava falando aqui, Senhor, espera um pouco, eu preciso casar, preciso ter minha casa, preciso ter meu carro, preciso ter um monte de coisa. Isso é mais importante do que a tua vinda, não vem agora não. Porque a gente arruma justificativa para tudo. Estou cansado, está calor, está frio, está chovendo. E é um monte de coisa esfarrapada. Amado, estou falando sério hoje, pelo Espírito na sua vida. Porque eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que o teu testemunho seja uma constante na sua vida. Que a cada dia você possa viver a revelação de Deus. E aí Jesus vem, leva a igreja, arrebata. E aqueles que estavam amarrados aqui vão dizer, Senhor, você não podia esperar um pouquinho? Eu concretizar os meus sonhos terrenos aqui? Você não podia esperar? Tinha que vir agora? Senhor, apelou também agora, hein? Eu tenho certeza que muitos vão pensar assim. Mas só que, quando Jesus vem, vai ser um momento de trevas. De trevas. Porque vai ser meia-noite, ouviu-se um grito. E meia-noite significa um momento de trevas na humanidade. Que aqueles que estiverem acesos, espiritualmente falando, eles vão ser vistos, porque eles vão estar cheios do Espírito Santo. E estes vão ser levados. Escuta o que eu estou falando. Muitos sinais já foram dados, e os pré-requisitos mesmo para a vinda do Senhor já se cumpriram. Eu vou falar sábado. Então venha para você entender quão próximo está a vinda do Senhor Jesus. Isso precisa ser pregado, isso é uma coisa que não se prega mais. Quase não se prega mais, não é, pastor Roberto? Você não ouve mais. E o negócio está tão próximo de você, o negócio está latente a vinda do Senhor. E nós conhecemos que é nesse tempo mesmo, nós podemos conhecer a época, não o dia, nem a hora, nem o momento, mas nós podemos conhecer os tempos, e são esses os tempos, é essa época. Glória a Deus. Mas como é que começou a grande colheita? Jesus falou, vocês vão colher onde não semearam. Outros semearam e vocês vão entrar no trabalho deles. Olha que tremendo. Hoje, em muitos lugares que nós vamos, as pessoas já começam a receber a palavra e você já começa a colher, porque outras pessoas semearam lá, ou muitos crentes foram mortos nesses lugares e se tornaram sementes verdadeiramente. E se você chega lá, o coração já está aberto para receber a palavra. É impressionante. Aí se você vai saber da história, quando você vai buscar na raiz, você vai, aqui morreram muitos cristãos, muitos profetas, muitos lugares na Europa. De repente vai começar a vingar, você não entende. Você vai ver muita gente começar a se converter em lugares que você nem imagina. Porque já tinha sido semeada a palavra lá. Amém, amados? Olha aqui, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 2. Eita, nós. Entenda aqueles homens, antes de mais nada. A partir do momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, as mulheres, os 120 que estavam ali, eles não foram mais os mesmos. Porque ainda eles estavam meio titubeantes, com muitas coisas. Mas eles estavam mais convencidos da promessa que Jesus ia enviar o Espírito Santo da parte do Pai. Tanto é que Jesus falou, não saiam de Jerusalém. Porque tem que começar por aqui.
Se lembra que ele falou sobre Jerusalém, ele chorou e falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Porque ali estavam as maiores sementes, em Jerusalém. E tinha que ser a partir de Jerusalém a colheita. Por causa de tudo que havia sido semeado lá. E o próprio Senhor Jesus foi semeado lá. Amém? Você está entendendo? Acho que você não está entendendo. O próprio Senhor Jesus falou, olha, eu preciso morrer lá. Lá que vai ser plantado, vai ser sepultada a semente aqui. Um grão de trigo. Vai ser lá. E lá que foram semeados, sepultados muitos profetas. Tem até um cemitério na porta do sol, bem na frente da porta do sol, que é a porta oriental, por onde vai entrar Jesus, quando ele voltar visivelmente aqui, ele vai entrar por lá. O cemitério tem muita gente, muitos profetas sepultados ali. Sabia disso? Patriarcas, profetas. Então, a grande colheita tinha que começar ali, no lugar onde aqueles apóstolos não tinham semeado. Mas outros que tinham vindo antes, já tinham semeado e tinham se tornado sementes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, onde? Em Jerusalém. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E ali Pedro, a gente sabe muito bem, se levanta e começa a pregar a palavra. O que acontece na primeira colheita, versículo 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque quando ele prega, eles vão correndo até onde ele estava e falam, o que nós devemos fazer? Isso tocou o nosso coração. Parece que o coração dele já estava pronto para receber isso. Tanto é que no versículo 5 diz assim, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Era ali que tinha que começar a colheita. E a partir de Jerusalém que a coisa se propagou na face da terra. Tinha que começar lá. E ali o que acontece? No versículo 41, os que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas numa pregação. Está entendendo? Amados, cada semente que você planta, realmente semente, não quirela. Porque quirela é semente estragada, que não vai dar fruto. Amém, queridos? Cada semente. Eu quero profetizar na sua. Cada semente que você planta mesmo, porque você quis, porque você teve paixão, vontade de plantar semente. Eu declaro que vai começar frutificação em nome de Jesus. Mas eu quero declarar na sua vida, eu quero fazer um apelo. Se doe verdadeiramente. Se doe ao reino de Deus. Fale com Deus a cada dia, não importa, você está se doando lá no seu trabalho, lá naquilo que você faz, Deus quer que você gere frutos ali, mas para você gerar frutos, você tem que se doar, Senhor, e falar com Deus, Senhor, eu estou aqui, não é pelos meus propósitos, mas pelos teus propósitos, o Senhor tem algo comigo aqui neste lugar, o Senhor tem algo para realizar através da minha vida, Senhor, realiza. Eu falo isso com Deus a cada dia, amados. Fale com Deus. Seja de fato, faça de fato uma entrega legítima, genuína. E para de olhar para o circunstancial, para de fazer isso. Porque senão você vai ficar eternamente na zona de conforto. E isso mata cristão e mata a semente. E já é um costume esse negócio nas igrejas, não é só aqui, em muitos lugares. Tem muito crente que não é convertido dentro das igrejas. Escuta o que eu estou falando. Porque tem muito crente que ainda não se doou. Que não morreu para as coisas daqui, não morreu para o seu velho, não morreu para esse mundo, continua mundano do mesmo jeito. E muitos até pensando que vão alcançar o reino de Deus. Esse que é o problema. Sabe por quê? Ficam olhando para tudo em volta. O fulano faz isso, o ciclano faz aquilo.
O negócio é Cristo, o princípio é Cristo, o fim é Cristo. Não adianta olhar para aquele que faz as coisas erradas, pensando, tá bom, se ele faz, eu também posso fazer. Olha como está a coisa, eu também posso fazer, não tem nada demais. As coisas são muito sutis, são muito sorrateiras, as coisas do diabo são muito, muito sutis. Você não percebe, mas daqui a pouco você está fazendo igual ao ímpio, pensando que não tem nada demais, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma vírgula. Tem sim. Você está diante de Deus. Um dia você disse que aceitava o Jesus como seu Senhor e Salvador. Um dia você disse que estava entregando a sua vida a Ele. E que você queria fazer algo para Deus. E que você queria ser usado por Deus. Amado, Deus quer usar os talentos que Ele já te deu. Ele te deu. Quer usar os dons que Ele já te deu. Está em você. Quer usar os recursos que Ele já te deu. Mas às vezes você está entesourando para você mesmo. Mas eu preciso receber aquele negócio para depois. Amados, não é assim. Não é assim que se semeia. Muitas vezes, Deus requer algo de você nos momentos mais difíceis da sua vida. No momento em que você está apertado. No momento em que o Espírito Santo fala, você não é o Espírito Santo falando. Como é que não é? E Deus, muitas vezes, requer coisas de nós. Coisas que nós queremos entesourar para nós mesmos, como o jovem rico lá. Jovem rico, a hora que tocou no fator riquezas, ele pulou fora. Ele deve ter falado, esse homem está louco. Imagina que eu vou... Com certeza ele falou para os outros isso. Para os fariseus, para os amigos dele. Que ele não ia fazer aquilo. Aquilo lá era loucura. Mas as coisas de Deus são loucas. Eu quero que você entenda isso. As coisas de Deus não são assim, fáceis. Não tem problema, vamos caminhar, vamos tocar a vida, amanhã é outro dia, amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. E Deus vai ficando de lado, o poder de Deus vai ficando de lado, porque é aí que vem o poder de Deus. Amém, queridos? Amém. E nós aprendemos muito com esses homens, porque Pedro lá na frente, como é que aconteceu? Como é que foi a vida de Pedro? Pedro, a hora que ele tinha que ser ceifado, ele falou, não. Eles iam crucificar Pedro. Ele falou, não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de receber a mesma morte do meu Senhor. Tiago foi lançado dentro de um forno para queimar. Amados, eles se doaram mesmo. Eu não estou falando que vai acontecer isso com você, porque nós vivemos num país tranquilo até então. Eu não sei se virá uma perseguição. Na realidade, nós somos perseguidos espiritualmente a cada dia. Mas não sei se vai haver alguma coisa que Deus vai fazer para que venha uma perseguição, para que realmente nós cresçamos. Para que saiamos da zona de conforto, como aconteceu em Jerusalém. Eles começaram a entrar numa zona de conforto, estava tudo bem, glória a Deus, aleluia. Aconteceu coisa estrondosa lá, aconteceu. Mas de repente, eles queriam ficar só ali. E Deus mandou uma perseguição, está lá em Atos capítulo 8. E aí eles começaram a sair para pregar a palavra fora. Eles entenderam, peraí, nós estamos muito folgados aqui. Precisa acontecer algo, e aconteceu de fato. Eu não sei, tomara que não aconteça. Tomara que não. Mas, amados, nós precisamos acordar enquanto é tempo. Como Paulo falou, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Deus te iluminará. Amém. Você quer isso? Você quer ser usado por Deus? Amém. Em nome de Jesus, mas você vai se apresentar verdadeiramente hoje diante do Senhor. Amém. Você pode ser uma bomba atômica contra o inferno. Amém. E não deixar o inferno contente, mas deixar o inferno apavorado. A começar quando você dobra o joelho para orar. Porque o que mais ele não quer é que você ore. Porque quando você ora, você incomoda o inferno. Você mexe com o inferno e você começa a mexer no ninho de Satanás. Sabe o que acontece quando pessoas se determinam a orar, a jejuar, a buscar Deus? Começam os levantes. Aí tem um ditado aí no mundo. Quanto mais rezo, aparece assombração. Não é isso que falam por aí? Hã? Vai limpando a igreja. E aqui no reino é o seguinte. Quanto mais você ora, mais você mexe no ninho de Satanás. Porque enquanto você não ora,
ele está comendo. Ele está prosperando no teu quintal. Porque ele se alimenta da carnalidade do crente ou da pessoa. Então, quando você não ora, está muito bom para ele fica lá no ninho. Ó, eles estão me deixando aqui sossegado, eu vou aproveitar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou comer de graça. Eu vou aproveitar mesmo. Mas, de repente, você começa a orar e começa a tomar uma posição. Agora eu vou tomar uma posição, eu vou orar, eu vou jejuar. E começa os levantes. Isso é claro. Mas quando começam os levantes, isso não é um mau sinal. Isso é um bom sinal. Significa que estava cheio de demônios lá e que eles vão perder a boquinha. Porque você resolveu tomar uma posição. E como eles sabem que eles vão ter que sair, é como se eles estivessem se levantando, dando o último levante lá. Eles sabem, eu vou ter que sair agora. Porque tem um crente que resolveu orar, que resolveu pôr a vida em ordem, então agora ele está buscando a face de Deus, eu vou ter que cair fora. Está entendendo? É lógico que vai se levantar. Mas aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo. E isso vai ser um sinal para você continuar, amados. Continua até que a tua vida seja limpa e você comece a prosperar verdadeiramente, mas a prosperidade do alto. Aquela que te deixa em paz e não acrescenta dores, e você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, e vai ter sonhos proféticos. Eu estou orando por isso, e Deus está começando a dar sonhos, e eu fico cada vez mais animado com essas coisas, porque eu quero ver as coisas de Deus, eu quero ver acontecer, amados, ou com muito, ou com poucos. Eu te falo uma coisa, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você já está vendo os testemunhos que estão acontecendo. Isso já há algum tempo, hein? Não estou falando de agora. Isso já há algum tempo. Os testemunhos de cura, testemunhos de milagres. E tem muita coisa aí que você nem sabe está acontecendo. Amém, amados? Amém. E eu quero que você seja uma testemunha viva do Senhor nessa terra, que nem foram estes homens. Glória a Deus. Que deram literalmente a vida deles. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Como de fato foram. Como, por exemplo, Paulo foi degolado, amados. E ele sabia que ia acontecer isso. Ele mesmo disse, olha, acabei a carreira, terminei a carreira, estou indo, guardei a fé, um abraço para o gaiteiro, como diz por aí. Estou indo, fui. Como se ele estivesse dizendo isso, usando um termo bem atual. E ele mesmo diz, ou para mim o morrer é lucro, eu quero estar com o meu Senhor. Amém. Mas o viver é Cristo. Se for por vossa causa, então vou continuar um tempo, para continuar pregando, continuar dando a minha vida pela causa de Cristo, pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Amém, amados? Amém. Então, aqui eu vou terminar. Se lembra que eu disse que aqueles homens nunca mais foram os mesmos? Você não pode ser mais o mesmo. Você não pode ser mais o mesmo. Porque Deus quer usar a sua vida. Ponha isso na sua cabeça. Deus tem um propósito, Ele quer cumprir o propósito dele. Em nome de Jesus. Porque enquanto Ele não cumprir, significa que você vai continuar na sua zona de conforto e Deus não pode fazer nada. É você que se desperta. Não, eu vou tomar uma posição. Não é Ele que vem te despertar, porque Ele já morreu na cruz. Entenda o que eu vou falar. Já morreu na cruz, ressuscitou, mandou o Espírito Santo. O que mais que nós queremos? Nós nos despertamos. Dispõe-te e resplandece, porque está vindo a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Aleluia. Abra aí Isaías capítulo 60, lê para mim. Versículo 1 e 2. Quem é que se levanta? Não é Deus que te levanta, é você. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Sabe o que ele está dizendo? O mundo é trevas. E muitas vezes lá no seu trabalho, tem trevas em tua volta.
Tem um monte de endemoniado, tem um monte de pessoas lá que são do lado de lá mesmo. Mas sobre ti tem a luz do Senhor. E o que ele está dizendo? Dispõe-te. Dispõe-te para você se levantar e tomar a tua posição de valente. O Senhor te chama de valente, o Senhor te chama de ungido. Para você prosperar nos propósitos e desígnios dele, amados. Entenda isso. Então dispõe-te, resplandece que você vai ver, começar a acontecer as coisas. Aleluia. De repente você vê um anjo, de repente Deus te dá um sonho, você vai falar o que está acontecendo. É Deus começando a cumprir os propósitos. Você sai na rua, você abre a boca, as pessoas já estão se convertendo. E Deus começa a te dar muitas experiências. Escuta o que eu estou falando. Deus vai começar a dar muitas experiências aqui para muitos de vocês. Escute como eu estou tendo e como muita gente está tendo. Eu sinto a vinda do Senhor como pertinho. Assim, às vezes eu acordo, parece que o Senhor está vindo. Eu vou deitar, eu falo nisso, Senhor, eu quero ver tua face. Senhor, eu quero ver a tua glória. E aí Deus vai fazendo, porque a obra é dele. Quem faz a obra é ele, amados. Não pense que é você. Não pense que é a tua força. Não pense que é a tua inteligência. Deus só quer um coração disponível para ele. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? É o Senhor que vai fazer através da minha vida. Quando você toma a tua posição, Deus vem e começa a te usar. E faz a obra através da sua vida. Aí você vai saber os passos que você tem que dar. Aonde você tem que ir. O que você tem que falar. Por isso que Jesus disse para os discípulos, olha, vocês serão colocados diante de governadores, diante de autoridades, mas não prepareis o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo tomará a sua boca e falará através de ti. Amém? É Ele que faz. Quantas vezes eu falo coisas que eu nem sei o que eu estou falando. Nem sei mesmo. É o Espírito Santo, que nem a mulher na padaria, a Rosinha lá. Olha, seguinte... Eu estava passando já para ir embora. Seguinte, hein? Esta semana, Deus vai te dar vitória. Ela tomou posse, né? Naquela semana, ela vendeu o apartamento que ela estava há tempos querendo vender. Naquela semana, amados, escuta o que eu estou falando. Eu tinha até esquecido disso. Ela falou para a apóstola Nancy, olha, o seu marido veio aqui e falou. E ela me contou. E às vezes você esquece das coisas. A glória é de Deus mesmo, né? Toda honra, toda glória, todo louvor. Aí foram os lunas lá na padaria, e ela falou para os lunas, sabe aquele teu pastor? Aí ele disse, nosso, né? Ele esteve aqui e me falou, naquela semana eu tenho uma vitória. E aquela semana eu vendi um apartamento que há tempos eu queria vender. Aplauda a Jesus, vai. Uma vez, eu não sei se eu já preguei isso aqui, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Já que Deus vai te encher com o Espírito Santo, sabia disso? Deus me moveu a te dizer isso agora. Todo o teu trabalho, escute isso, todo o teu trabalho no Senhor não será em vão. Deus ainda te enviará num lugar onde é como se fosse um deserto, que eu digo, a falta da presença de Deus. Pessoas que estão sofrendo famintas, desesperadas, sedentas. Você vai dizer algumas palavras neste lugar. E por causa dessas algumas palavras que você vai dizer, muita gente vai começar a se converter naquele lugar. Escuta isso. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Agora é o tempo mesmo. E eu fui numa cidade quente para show, como é que chama? Votuporanga, parabéns. E estava, acho que terminando o culto, eu comecei a andar no meio da igreja, e tinha uma mulher, assim, bem na ponta, onde eu ia passar, eu virei para ela, Deus vai te dar um filho, como o Isaac. Você está esperando. Deus vai te dar um filho. A mulher tomou um baque. Porque ela já procurava ter filho, já tinha uma certa idade, acho que 40 anos, se não me engano.
Já uma idade um pouco problemática, né, para ter filho. Tinha mais de 40. Glória a Deus, ela está aqui, ela é minha prova concreta das coisas que acontecem por aí. Glória a Deus. E eu falei, declarei, você vai ter um filho. Puxa. Não é como se fosse a mulher lá, a sunamita, que Elias falou, olha, você vai ter um filho daqui a um ano, vai segurar um filho. Não brinques comigo, meu Senhor. Cuidado, veja o que você está falando, meu marido já é velho e tal. Mas aí ela tomou posse. Aí eu falei, você vai ter o Isaac que você tanto quer. Não foi isso? Aí deu na cabeça e eu perguntei o nome dela. Qual o seu nome? Sara. E depois de um ano ela estava com o filho. Deu um aplauso ao Senhor. Eita Deus Todo-Poderoso. Amado. Por isso, quando eu declaro uma palavra pelo Espírito aqui, você tome posse aí, em nome de Jesus. Porque às vezes eu olho para alguns, parece que estão aéreos. Baixa aqui, aterriza. Ah, mas eu quero estar lá no alto. Sim, você está no alto já. Você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Onde Ele está, você está também. Mas, uma coisa eu te falo, não perca essa posição que você tem. Quanta gente está jogando fora isso? Por nada, por uma besteira. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Cristo está em ti, você nele. Foi o que ele falou, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém. Tudo que você pedir segundo a vontade de Deus será. Você já recebeu, a palavra diz isso. Entenda? Segundo a vontade de Deus. Mas você hoje sabe como conhecer a vontade de Deus. Amém, queridos? Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Fica de pé. Você vai começar a se plantar a partir de hoje. Amém? Falando sério. Porque tem trigo. Aqui é trigo. A semente está lá dentro disso aqui. Tá vendo? Esses gominhos. Tá vendo ou não? Mas acontece que o joio nasce junto com o trigo. Sabia, né? E tem muitos aqui que tem uma coisa que parece que a semente está lá dentro, no gomo, mas não tem nada. É o joio. É o trigo, mas não tem semente dentro. Mas você é a semente. Em nome de Jesus. Então você vai dizer comigo agora. Senhor, eu estou me dispondo. E eu estou resplandecendo. Porque a tua glória está me envolvendo. Pode ter trevas onde eu ando. No mundo tem trevas. Mas em mim está a tua glória. Está o teu poder. Está a tua luz. Então eu resplandeço. Neste mundo tenebroso. Para ser testemunha viva do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ligar, fica aí um pouquinho. Essa palavra de Isaías 60, que nós declaramos, versículos 1 e 2, eu ligo ela aqui para você entender que é aquilo mesmo que está falando. Oh, na terra tem trevas, mas sobre ti tem a glória. Sabe o que está dito lá. Mas olha o que está dito aqui, que corrobora com o que está dito lá. Ó, é o seguinte. Lama Xararabacai. Aleluia. É Filipenses. Eita, é Filipenses. Para que sejais, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros neste mundo corrompido e tenebroso. Amém?
O mundo está corrompido e tenebroso e tem trevas, mas você tem luz. Tem luz. Lá no Egito, quando houve 3 dias de trevas que ninguém enxergava ninguém, diz que em Gósen havia luz. Onde você está, muitas vezes, o teu chefe, teu diretor, seja lá quem for, ele pode ser um filho do diabo. Pode estar do lado de lá, mas você tem luz. E eles sabem quem você é. As trevas sabem quem você é. E você está lá para fazer a diferença. Você está lá fazendo o que você estiver fazendo para fazer a diferença. Você muitas vezes está no ponto do ônibus para fazer a diferença. Você está dentro de um metrô para fazer a diferença. Às vezes uma palavra manifesta a luz de Deus e começa a iluminar aquele lugar. Uma palavra, amados. E eu tenho falado com o Senhor, eu quero chegar em lugares e declarar uma palavra, hein, Pai? Assim como o Senhor fazia. Eu quero ser o teu imitador. E o Senhor também curava numa palavra. O Senhor colocava a mão, já a pessoa era curada. Pegava nas suas vestes, eram curados. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu recebi o Espírito Santo para ser como o Senhor. E eu falo assim para Deus: Senhor, eu sou o teu co-herdeiro. Aquilo que o Senhor tem, eu tenho. Eu sou o teu co-herdeiro, não é que eu vou ser, eu sou. Então, Senhor, eu quero atuar nessa condição, nessa maneira, Pai. Eu declarar a palavra e muita gente ser curada. Eu colocar a mão, ser curada imediatamente, instantaneamente. Amém? Isso é ser luz. Por isso que Jesus chamou os discípulos: vocês são luz do mundo e sal da terra. Não pode ser diferente. Amém, amados? Então levante sua mão e diga: eu me disponho. Eu quero ser luz. Eu resplandeço. Mesmo no meio de um mundo corrompido. Eu sou teu representante, Senhor. Eu quero declarar com ousadia e intrepidez e ver as coisas acontecerem. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser como os demais. Eu quero ser filho genuíno do Senhor. Eu declaro e a tua glória se manifesta. Eu declaro e sai fogo da minha boca. Fogo do teu poder. Eu ponho a minha mão e aquilo, a transformação. Eu oro e os enfermos são curados. Na minha casa, eu sou luz. Fora da minha casa, eu também sou luz. No reino espiritual, o inimigo me conhece muito bem. E sabe que eu sou filho de Deus. Nascido do Espírito. Da água e do Espírito. Para dar muitos frutos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seguinte. Amados, muitas coisas vão acontecer. Você vai ver. E eu te ordeno, por livre e espontânea pressão, que você venha me contar as coisas que vão acontecer. As experiências que Deus vai dar. Porque sabe o que você fez aqui? Você se apresentou a Deus. Você não jogou no vento essas palavras. Elas foram diretas para Deus. E Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Amém? Lama suri canta labahai. Pode sentar um minuto, você tem recado? Glória, Senhor. Glória, Santíssimo. Amém. Então, é o seguinte, sábado, chega um pouco mais cedo, traz um bolinho, um pãozinho. Eu vou trazer também. A gente toma um café, depois vem para o seminário, tá? Eu vou, só para aguçar a tua curiosidade, eu tenho alguns vídeos que eu separei, vídeo assim de 7 minutos, 4 minutos. Eu vou escolher uns 2, eu já mandei até para a Carol.
que eu quero passar aqui para vocês verem a respeito dos sinais que têm se cumprido no mundo. Amém, amados? Amém. A coisa é séria. E glória a Deus, porque Deus está com pressa mesmo, em nome de Jesus. Querida, Deus está com pressa na sua vida. Você precisa não demorar muito na tua decisão. Amém? Eu vou te dizer, a partir do momento que realmente você se desembaraçar, te prepara, porque Deus vai começar a te usar. Mesmo cheia do Espírito Santo. Para pregar e as pessoas se converterem, para você ter a revelação de Deus em você, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Deus vai te usar. Deus está esperando. Deus está torcendo pela sua vida. Esse é o termo que Deus mandou usar. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, não demore. Não demore. Deus está com muita pressa. Glória a Deus, você vai ver um milagre na sua casa. Escuta o que eu estou falando. Porque a fé, ela traz galardão. A palavra diz isso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que ali fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.